Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 7 de novembro. O plenário virtual do Supremo faz sessão extraordinária para analisar a decisão que suspendeu a medida provisória que alterou o apoio financeiro destinado ao setor cultural. Os ministros terão 24 horas para decidir se referendo à liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia, relatora da ação ajuizada na Corte por um partido político. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Em sessão virtual, ministros do Supremo analisam se criação de subsidiária da Petrobras depende de aval do Legislativo. STF julga ações que discutem a cobrança do DIFAL, diferencial de alíquota de ICMS. E ainda, ministro Gilmar Mendes prorroga por 30 dias os trabalhos da Comissão Especial do ICMS dos Combustíveis. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, prorrogou os trabalhos da comissão especial que discute o ICMS sobre combustíveis e as formas de compensação dos estados pelas perdas de arrecadação. A repórter Viviane Novaes tem as informações. A comissão especial é formada por representantes da União, Estados, Distrito Federal, Senado, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União. Ela foi criada depois que o Congresso Nacional aprovou e o presidente Jair Bolsonaro sancionou duas leis que limitam as alíquotas de ICMS sobre combustíveis em até 18%. O imposto é a maior fonte de arrecadação dos estados. Os governadores afirmam que as leis são inconstitucionais e que os estados precisam ser compensados pelas perdas de receita. O prazo da comissão especial, que busca uma solução para o impasse, terminaria na última sexta-feira. Mas o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, prorrogou os trabalhos da comissão até o dia 2 de dezembro, a pedido da Advocacia Geral da União. O ministro considerou que os representantes dos estados e do Distrito Federal já apresentaram uma proposta de acordo que deve ser analisada pelo governo federal a partir da próxima quinta-feira. Gilmar Mendes é relator de duas ações sobre o tema. Numa delas, a União pede que o Supremo invalide as leis complementares estaduais que fixaram alíquotas de ICMS. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, convocou sessão extraordinária no plenário virtual para analisar a liminar da ministra Carmen Lúcia, que suspendeu os efeitos da medida provisória que alterou leis de apoio financeiro ao setor cultural. A MP foi editada após o Congresso derrubar os vetos do presidente Jair Bolsonaro às 3 leis que previam suporte ao setor no período da pandemia. A constitucionalidade da medida provisória é questionada pelo partido Rede Sustentabilidade. Ao deferir liminar, a ministra Carmen Lúcia considerou, entre outros pontos, que enquanto as leis previam o repasse obrigatório de valores da União aos estados e municípios para o setor cultural, a MP apenas autoriza o governo federal a destinar os recursos. Além disso, protelou os prazos para o repasse. Também, segundo a ministra, a MP burlou a livre atuação do parlamento, que havia derrubado os vetos do presidente da República, valendo-se de um instrumento extraordinário de criação de normas para restabelecer a vontade do Executivo. A sessão no plenário virtual do STF será nesta terça-feira. Também no plenário virtual, os ministros do Supremo julgam ações que discutem a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS. Nos últimos anos, as vendas via internet, ou seja, de lojas virtuais e marketplaces, aumentaram bastante. Por conta disso, surgiu o DIFAL ICMS, ou diferencial de alíquota do ICMS. Na prática, foi uma solução criada para que o recolhimento desse imposto fosse feito de maneira mais justa entre os estados. A cobrança do DIFAL ICMS foi criada por meio de uma emenda constitucional de 2015 e regulamentada por um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária. Em 2021, no entanto, o STF declarou inconstitucionais cláusulas desse convênio e decidiu que, a partir do dia 1º de janeiro de 2022, o tema deveria estar regulamentado por meio de lei complementar, o que foi feito. O problema é que essa lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, surgiu uma questão: a possibilidade de a norma produzir efeitos ainda este ano.
A discussão, então, veio parar no Supremo por meio de 3 ações. Na primeira, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos argumenta que, como a lei foi promulgada em 2022, a cobrança só poderia começar a valer em 2023. Nas outras duas, os estados de Alagoas e do Ceará, respectivamente, contestam a determinação legal de que a cobrança do tributo só seja retomada 3 meses após a criação de um portal com informações necessárias ao cumprimento das obrigações tributárias nas operações e nas prestações interestaduais. A discussão, então, foi levada para o plenário virtual. O relator das ações é o ministro Alexandre de Moraes. Ele julgou improcedente o pedido da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos e votou no sentido de que o DIFAL de ICMS pode ser cobrado ainda em 2022. Em relação às outras 2 ações, Moraes acolheu o pedido dos estados de Alagoas e do Ceará. Para o ministro, a lei complementar em discussão não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar o prazo de 90 dias para produzir efeitos. O prazo para encerrar esse julgamento é dia 11 de novembro. Nesta mesma sessão virtual, está em análise a ação que questiona a criação de subsidiárias da Petrobras sem autorização do Poder Legislativo. A ação proposta pela Câmara dos Deputados, Senado Federal e pelo Congresso Nacional trata de um possível desvio de finalidade praticado pela Petrobras ao transformar suas refinarias em subsidiárias com o intuito de privatizá-las. O pedido é o de que a venda de todas as refinarias seja anulada e tenha como requisito a autorização legislativa e o devido processo de licitação. As mesas das casas legislativas sustentam que a constituição de subsidiárias a partir de desmembramentos da empresa matriz com a finalidade única de venda do controle acionário caracteriza desvio de finalidade e prática proibida e inconstitucional quando motivada pelo interesse na alienação de ativos com a possibilidade de criar as chamadas privatizações brancas sem o controle democrático do Congresso Nacional. Nesse caso, segundo os autores, a Petrobras estaria agindo em desacordo com outras decisões do Supremo. Os advogados da Petrobras argumentam que a operação não pode ser confundida com privatização, pois o Estado não está vendendo o controle acionário da empresa. Trata-se, segundo eles, de estratégia empresarial em que a finalidade é reorganizar o portfólio de investimentos por meio de operações de compra e venda de ativos imobilizados. O relator da ação é o ministro Edson Fachin, que julgou improcedente o pedido feito pelas mesas do Poder Legislativo Federal. Na ausência da comprovação de que os atos relativos à criação de subsidiárias para alienação estratégica de parte do ativo empresarial importam perda do controle acionário ou esvaziamento do objeto social da Petróleo Brasileiro S.A., julgo improcedente a reclamação. O ministro Alexandre de Moraes acompanhou o relator. A autorização legislativa não criou ou autorizou especificamente a criação da subsidiária A ou B, não obrigou qualquer criação, mas sim permitiu que o Executivo, em atos de gestão empresarial, analisasse essa possibilidade, que, se concretizada, deveria vincular-se a uma única exigência congressual: respeitar a finalidade de cumprir as atividades de seu objeto social. A Corte tem até o dia 11 para concluir o julgamento. O Supremo Tribunal Federal invalidou lei de Santa Catarina que proíbe o Poder Executivo e as empresas públicas e de economia mista do Estado de assinarem contratos para transferência do controle técnico e administrativo ou para a gestão compartilhada. A ação foi ajuizada pelo governo estadual. No voto pela procedência do pedido, o relator, ministro Nunes Marques, verificou a invasão da competência da União para legislar sobre direito civil e comercial. O ministro também destacou que, como a lei trata da organização da administração pública, a iniciativa teria que ser do governador e não da Assembleia Legislativa, como ocorreu. A decisão foi unânime. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou que economista Marcos Sintra preste depoimento à Polícia Federal para explicar os questionamentos que fez sobre o processo eleitoral. Em outra decisão, o ministro determinou que a Polícia Militar do Acre desobstrua vias públicas fechadas por manifestantes que também questionam o resultado das eleições.
A decisão do ministro Alexandre de Moraes é no âmbito do inquérito das milícias digitais, que apura a existência de uma organização criminosa criada para difundir informações antidemocráticas. Marcos Sintra fez uma postagem na internet questionando o funcionamento das urnas eletrônicas. Na decisão, Moraes afirmou que o ex-deputado utiliza as redes sociais para atacar as instituições democráticas, notadamente o Tribunal Superior Eleitoral, bem como o próprio Estado Democrático de Direito, o que pode configurar em análise preliminar crimes eleitorais. Em outra decisão, também envolvendo atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Militar do Acre faça a imediata desobstrução das vias públicas que estejam com trânsito interrompido por manifestantes. A Justiça Estadual já tinha determinado a liberação da área na última sexta-feira, mas a PM não retirou o grupo. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Acre, que apontou o descumprimento da ordem dada por Moraes há uma semana para a retirada de barreiras ilegalmente instaladas em atos contra o resultado das eleições. O ministro estabeleceu multa de R$100 mil por hora para os donos dos veículos utilizados em eventuais bloqueios e para quem der apoio logístico e financeiro aos integrantes dos atos. Amanhã o ministro Alexandre de Moraes vai se reunir com procuradores-gerais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Espírito Santo para tratar das investigações que identificaram financiadores e organizadores de atos antidemocráticos nesses estados. O ministro Gilmar Mendes atendeu o pedido da Procuradoria-Geral da República para ouvir a deputada federal Carla Zambelli. A PGR investiga supostos crimes praticados pela parlamentar, como posse ilegal de arma de fogo. Com um revólver na mão, Zambelli perseguiu um homem pelas ruas de São Paulo na véspera do segundo turno das eleições. A medida foi solicitada pelo Ministério Público Federal ao Supremo Tribunal Federal para esclarecer as circunstâncias do uso de arma de fogo pela deputada federal Carla Zambelli. De acordo com a decisão do ministro Gilmar Mendes, os procuradores e a deputada deverão providenciar medidas tecnológicas para a realização da oitiva. O ministro destacou que, de acordo com a imprensa, a deputada está fora do Brasil e, por isso, o depoimento deve ser feito mesmo à distância, por e-mail ou aplicativos de mensagens. Além disso, caso o depoimento não seja realizado, o ministro autorizou que a apuração prossiga, mesmo sem os esclarecimentos da parlamentar. O ministro Gilmar Mendes entendeu que o depoimento é necessário e urgente para esclarecer os fatos. Consta no STF um pedido feito por advogados solicitando a abertura de investigação da deputada do PL por supostos delitos de porte e disparo de armas de fogo em desacordo com a lei. Zambelli foi filmada em uma perseguição armada contra um homem em São Paulo na véspera do segundo turno das eleições. A seguir, Sistema Interamericano de Direitos Humanos é tema de palestra no Supremo. Voltamos já. A presidente do STF, ministra Rosa Weber, fez a abertura do evento Diálogos com o Supremo na tarde de hoje. O palestrante desta edição inaugural foi o professor de Direito Público na Alemanha, Armin von Bigdand, que falou sobre o direito constitucional na América Latina e o diálogo com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A iniciativa é da Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão de Informação do Tribunal. O objetivo do ciclo de palestras é contribuir para o fortalecimento do diálogo entre o STF e as demais instituições públicas e privadas e as sociedades civil e acadêmica. Uma financeira conseguiu reduzir o valor de uma condenação por promessa frustrada de emprego. A 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou a quantia de R$300 mil muito elevada. Na reclamação trabalhista, um operador da Bolsa de Valores afirmou que em 2013, com o encerramento das atividades da corretora em que trabalhava, foi convidado a trabalhar em um banco pertencente ao mesmo grupo empresarial. Ele chegou a encaminhar documentos para a contratação e a participar de reuniões, mas foi surpreendido com a dispensa em 2014. Por isso, pediu a reintegração no emprego e indenização por danos morais. A 18ª Vara do Trabalho de Curitiba, no Paraná, não acolheu o pedido de reintegração.
mas estabeleceu indenização de R$100 mil em decorrência da contratação frustrada. O TRT da 9ª Região no Paraná reformou a sentença para aumentar o valor da condenação para R$300 mil. O regional considerou a extensão do dano causado ao profissional e o caráter pedagógico da reparação. Segundo o TRT, a expectativa de novo emprego fez com que ele se desfizesse da carteira de clientes, conquistada ao longo de anos no mercado de ações, e o impediu de ter uma alternativa imediata ao emprego. A relatora do caso das empresas na 8ª turma do TST foi a ministra Delaide Miranda Arantes. Ela explicou que, de acordo com a jurisprudência da Corte, a promessa frustrada de contratação ou recontratação gera o direito à indenização por danos morais pela falsa expectativa criada no trabalhador. Para a ministra, o valor estipulado pelo TRT não era compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. De acordo com a relatora, o julgador deve observar alguns critérios para determinar os montantes a título de indenização por dano moral com equidade e prudência, como a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, o poder econômico do réu e a razoabilidade da quantia a ser fixada. A decisão foi unânime. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça entende que reiteração de razões não é motivo para o tribunal não conhecer a apelação. No caso, foi ajuizada a ação de obrigação de fazer para que um vídeo fosse retirado de uma plataforma na internet. O autor do pedido afirmou que a gravação ofendeu a honra e a imagem dele. A sentença confirmou a liminar que havia ordenado a retirada do conteúdo e também determinou o fornecimento de dados cadastrais para a identificação do usuário responsável pela postagem. A empresa proprietária da plataforma apelou ao Tribunal de Justiça do Tocantins, que não conheceu do recurso apresentado. Para a Corte Estadual, o apelante apenas reproduziu o que estava na contestação, sem apontar quais seriam os equívocos da sentença. No STJ, a 3ª turma deu provimento ao recurso especial a fim de determinar o retorno do processo ao Tribunal de Justiça do Tocantins para que analise os argumentos da apelação. De forma unânime, os ministros concluíram que, segundo a jurisprudência, a mera reiteração das razões já apresentadas na petição inicial ou na contestação por si só não é motivo para o não conhecimento de recurso. Mas o colegiado destacou que as razões do apelante, em tese, devem ser capazes de invalidar os fundamentos da sentença. Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, se a mera leitura da apelação permite concluir quais seriam os equívocos da sentença, o tribunal deve julgar o mérito do recurso. A 3ª turma do STJ decidiu que uma concessionária de rodovia não teve responsabilidade civil por assalto que foi cometido na fila do pedágio. A decisão dos ministros foi unânime em dar provimento ao recurso especial da concessionária, afastando a condenação contra ela e a Fazenda Pública. De acordo com o processo, algumas pessoas ajuizaram a ação de indenização por danos materiais e morais contra uma concessionária e a Fazenda Pública de São Paulo, argumentando que foram vítimas de roubo ocorrido nas dependências de uma praça de pedágio da rodovia concedida. O juízo de 1º grau extinguiu o processo em relação à Fazenda Pública por ilegitimidade passiva e julgou improcedentes os pedidos em relação à concessionária. O Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, condenou a concessionária e subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. No STJ, o ministro relator Marco Aurélio Belize destacou que o dever da concessionária de garantir a segurança dos usuários diz respeito à própria utilização da rodovia, mas não se pode exigir que a empresa disponibilize segurança armada para prevenir crimes ao longo da estrada ou nos postos de pedágio. Dessa forma, a 3ª turma entendeu que o crime deve ser tratado como fortuito externo, o qual rompe o nexo de causalidade e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária que administra a rodovia. No próximo bloco, a gente fala sobre uma iniciativa de preservação ambiental e reflorestamento promovida pelo Judiciário de Mato Grosso. Voltamos em instantes. A
Justiça do Rio Grande do Sul conta com centro integrado de atendimento à criança e ao adolescente. O local recebe menores conduzidos por ato infracional. Lá eles são atendidos por diversos órgãos. Na chegada ao SIACA, o adolescente passa pela delegacia de polícia instalada no local. É ali que é registrada a ocorrência do ato infracional cometido. Também no centro integrado, o adolescente é identificado e faz o exame de corpo de delito. Caso não possua advogado, o jovem é atendido por um defensor público. A gente faz atendimento ao adolescente, cientifica ele dos direitos constitucionais, verifica a questão do fato em si que ele está sendo imputado a ele, se ele foi apreendido pela Brigada Militar ou pela Polícia Civil, como é que foi a apreensão, e passa essas informações todas para o familiar e para o adolescente. O adolescente também passa por uma avaliação da equipe do projeto Justiça Instantânea. Na sequência, quem atua é o Ministério Público. Se o MP entender necessário, o adolescente é encaminhado para uma audiência com juiz, promotor, defensor e, sempre que possível, a presença da família. Temos o direito constitucional de permanecer em silêncio, nós também temos o direito constitucional de falar se o que quiser. Essa é uma das oportunidades que pode falar no processo. Conforme a decisão do magistrado na audiência, o jovem pode seguir respondendo ao processo ou optar por uma medida de remissão, que pode ser desde uma liberdade assistida até a participação em projetos ou práticas restaurativas. Espalhar o verde por Cuiabá é uma busca permanente do projeto Verde Novo. O trabalho do Poder Judiciário de Mato Grosso é coordenado pelo Juizado Volante Ambiental em parceria com a Prefeitura. Até o momento, mais de 160 mil mudas já foram plantadas. A capital acaba de ganhar uma nova extensão de urbanização da orla do Rio Cuiabá, com espaço amplo para atividades ao ar livre e convivência entre as pessoas. Mas isso não foi tudo. Um olhar mais atento para baixo e além do parapeito revela uma ação ambiental importantíssima em curso às margens do Rio Cuiabá. Mais do que apenas entregar um aparelho de utilidade da população de Cuiabá em geral, este trabalho também prevê a recuperação desta área de mata ciliar que está, como vocês veem, completamente degradada. Nesta ação de hoje, 300 mudas de árvores nativas do Cerrado, da Amazônia e do Pantanal serão plantadas. Mas o projeto prevê, aqui nesse trecho, mais de 1.000 mudas plantadas durante os próximos dias. Uma diversidade de plantas que são benéficas ao meio ambiente, à biodiversidade, aos animais que circulam por aqui, que fazem a dispersão desses frutos e dessas sementes que vão produzir novas árvores no futuro. Importante mesmo, afinal, preservar a mata ciliar é fundamental, mas onde ela já foi degradada, recuperar é ainda mais essencial. Sem sua mata, o rio morre, e se o rio morre, todo o seu entorno sofre. Justamente por isso, o Projeto Verde Novo é parceiro da Prefeitura da capital nesta ação. O Projeto Verde Novo também atua nessas áreas degradadas, fazendo replantio nesses locais. Hoje nós estivemos aqui fazendo plantio com as espécies nativas para que essa área venha se recompor e trazer os benefícios que tanto nós necessitamos aqui neste local. O Projeto Verde Novo é uma iniciativa de rearborização da cidade de Cuiabá, promovida pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e coordenada pelo Juvan, o Juizado Volante Ambiental, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá, o Instituto Ação Verde e demais parceiros. E tem por objetivo o plantio e distribuição de 300.000 mudas de árvores, nativas, frutíferas e ornamentais. Até o momento, mais de 161.000 mudas já foram plantadas em mais de 530 ações. E uma última informação, o portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral, que apresentou instabilidade na noite da última sexta-feira em razão do grande número de acessos, está totalmente restabelecido. Ao perceber que a página estava fora do ar, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal direcionou os usuários para o portal de dados abertos do Governo Federal, que abriga as mesmas informações, mas que também ficou indisponível. Para solucionar o problema, ainda na noite de sexta-feira, foram disponibilizadas alternativas aos cidadãos, entre elas a versão simplificada do portal de dados abertos do TSE, com uma lista de links para que todos os arquivos pudessem ser consultados. Arquivos como boletim de urna,
correspondências esperadas e correspondências efetivadas não sofreram qualquer tipo de alteração. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã.